Você já parou para pensar, meu compadre, o que é mais pesado? O grito de quem manda ou o silêncio de quem não pode falar? No sertão, onde a palavra de um homem vale mais que um documento selado, o que acontece quando uma alma pura é privada do dom de dizer sua dor? O ouro, aquele metal amarelo que brilha nas entranhas da terra de Gentio do Ouro, parece que tem o poder de cegar o coração dos viventes, transformando gente em bicho e soberba em lei. O ano era de uma secura que fazia o juízo ferver. Ali, no espigão da Serra da Canabrava, em solo baiano, o destino de muitos era cavar. Cavar até as unhas sangrarem, até o pulmão se encher de pó de pedra, tudo atrás do rastro brilhante que a terra escondia. Mas em Gentio do Ouro, o ouro não trazia fartura para o povo, trazia sombra. E a sombra maior atendia pelo nome de Dona Ermelinda, a baronesa das Minas. Ermelinda era mulher de fibra de ferro e alma de quartzo. Não tinha título de reinado dado por imperador, mas o dinheiro que jorrava de suas lavras lhe conferia uma coroa invisível e sangrenta. Sua casa grande, erguida no ponto mais alto da vila, era um monumento à vaidade. Pedras talhadas, portais de madeira de lei e um alpendre onde ela passava as tardes, abanando-se com rendas vindas de navio, enquanto lá embaixo, no sol escaldante, os mineiros minguavam. Ela dizia que o ouro era puro e, por isso, só deveria ser tocado por mãos limpas. Mas suas próprias mãos, adornadas com anéis que valiam vilas inteiras, estavam sujas de uma lama que água nenhuma lavava, a lama da maldade. No serviço daquela casa, entre o vapor das panelas e o peso das trouxas de roupa, vivia Sebastiana. Mulher de pouca fala e muita reza, Sebastiana trazia consigo sua maior alegria e sua maior agonia, a pequena Rosa, de apenas 9 anos. Rosa era uma menina que parecia feita de luz e barro. Tinha os olhos grandes, atentos, que bebiam o mundo como se cada detalhe fosse uma prece. Mas Rosa carregava um fardo. O destino lhe havia roubado a voz. A menina era muda de nascimento. Suas palavras morriam na garganta, transformando-se em gestos suaves e olhares que diziam mais que um sermão de padre. Para Dona Ermelinda, a mudez da menina não era uma deficiência, era um desaforo. Ó baronesa, acostumada a ver todos se curvarem e responderem aos seus gritos com "Sim, senhora", não suportava o silêncio de Rosa. Dizia que a menina a encarava com olhos de julgamento e que aquele silêncio era uma forma de zombaria. Certa tarde, o ar estava parado, carregado com o cheiro de mato seco e o barulho das picaretas que ecoavam lá longe nas minas. Rosa estava sentada num degrau de pedra do pátio interno, concentrada. Com um graveto, ela desenhava no chão de terra figuras que só ela entendia. Pássaros, flores, o rastro da cobra. Ela estava no seu mundo de silêncio, onde não havia patrões nem chicotes. A baronesa desceu as escadas, o barulho de seus saltos batendo na pedra como tiros de parabelo. Ela parou diante da menina, a sombra longa cobrindo o desenho de Rosa. "O que é isso, sua idiota?", rosnou Ermelinda, apontando com a ponta da sombrinha para o chão. Rosa levantou os olhos. Não havia medo, apenas uma curiosidade mansa. Ela apontou para o desenho e depois para o céu, tentando explicar que era um pássaro que acabara de voar. "Não me responda com macaquices", gritou a baronesa, o rosto ficando vermelho como o couro de uma sela nova. "Eu lhe fiz uma pergunta. Use a língua que Deus lhe deu. Ou será que o demônio a comeu por causa dos pecados de sua mãe?" Sebastiana, ouvindo os gritos, correu da cozinha, o rosto suado, as mãos sujas de farinha. "Misericórdia, dona baronesa. A menina não fala, a senhora sabe. Ela é mudinha de nascença, pobrezinha." Ermelinda virou-se para a lavadeira com um olhar que faria um boi recuar. "Pois que aprenda a gritar quando a dona da casa fala. Esse silêncio dela me irrita as têmporas. Parece que está me rogando praga com esses olhos de coruja.
Num ímpeto de pura perversidade, a baronesa pisou em cima do desenho de Rosa, arrastando o pé para apagar cada traço na terra. Depois, viu que a menina segurava um pequeno relicário de madeira, algo que o pai de Rosa, morto na mina, havia esculpido antes de partir. "Entregue isso aqui", ordenou a tirana. Rosa abraçou o relicário contra o peito, balançando a cabeça negativamente. Foi o suficiente. Ermelinda, com a força do ódio, arrancou o objeto das mãos pequenas da criança e o arremessou longe contra a parede de pedra. O relicário se partiu em 1000 pedaços. A menina abriu a boca num esforço desesperado de gritar, de protestar, mas só o que saiu foi um som rouco, um sopro de dor que parecia o lamento de um bicho ferido. As lágrimas correram rápidas, lavando o rosto sujo de poeira. "Vá chorar no seu silêncio lá fora", sentenciou a baronesa, rindo com um escárnio que fedia a enxofre. "Aqui na minha casa, quem não tem voz, não tem lugar. Você é como o cascalho podre, não brilha e só serve para ser pisada." Rosa e Sebastiana foram tocadas para fora como se fossem gado doente. Mas o que Ermelinda não percebeu é que o silêncio de Rosa tinha uma frequência que viajava longe. Aquele grito mudo atravessou as cercas de arame farpado, subiu as encostas da Serra da Canabrava e foi encontrar abrigo num acampamento escondido sob o dossel das quixabeiras. Lá, entre o cheiro de couro curtido e o brilho dos metais dos chapéus estrelados, estava o bando do rei do cangaço. Mas quem primeiro sentiu a vibração da injustiça não foi o capitão. Foi a mulher que trazia a coragem no olhar e o instinto de loba no peito. Maria Bonita estava sentada sobre um caixote, limpando sua pistola, quando parou de repente. Ela olhou para a direção de Gentio do Ouro, sentindo um arrepio que não era do vento frio da tarde. Ela conhecia Sebastiana, sabia da menina muda, e o relato daquela maldade chegou ao bando pela boca de um recadeiro que vira a cena de longe. Maria levantou-se, ajeitou o cano da arma no coldre e caminhou até onde Virgulino Ferreira da Silva, o lampião, estudava um mapa de estradas. "Capitão", disse ela, a voz firme como o gume de uma peixeira, "tem uma mulher em Gentio do Ouro que está achando que é dona do sol e da voz alheia. Ela maltratou uma inocente, uma mudinha que não tem como se defender." Lampião levantou os olhos por trás dos óculos redondos. O brilho neles era de quem já estava traçando o plano de ataque. "Uma baronesa, é, Maria?" perguntou ele, a voz calma, mas carregada de presságio. "Ela se diz dona do ouro, Virgulino, mas o ouro dela está manchado com o choro de quem não pode falar." O rei do cangaço deu um sorriso curto, daqueles que faziam os Ermelinda macacos da volante era mulher de tremerem fibra de de medo. ferro "Pois se e ela alma de gosta quartzo. tanto de ouro, vamos levar para ela um metal mais pesado. Prepare os cabras, Maria. Nós vamos mostrar a essa senhora que no sertão o silêncio de uma criança vale mais que toda a fortuna dela. E a conta vai ser cobrada com juros de sangue. O destino de Dona Ermelinda estava selado. O cangaço estava a caminho, e ele não trazia apenas balas, trazia a voz que Rosa não tinha. Maria Bonita estava sentada sobre um pelego de carneiro, ajeitando as joias de prata que brilhavam sob o luar ralo. Ela era a soberana daquele mundo de espinhos. Tinha a beleza das flores do mandacaru, que só abrem na calada da noite, mas carregava nos olhos a firmeza de quem já viu o sangue correr mais que água de riacho em tempo de cheia. Enquanto limpava o cano do seu parabelo com um pedaço de flanela, ela sentiu um movimento estranho no mato. Não era bicho, nem era soldado. Era o passo de quem carrega o peso da alma nas alpercatas. Foi então que surgiu Sebastiana. A lavadeira de Gentio do Ouro tinha caminhado léguas, guiada por um rastro de esperança e pelo medo que se transformara em coragem. Ela trazia os olhos vermelhos de poeira e pranto, e quando viu a silhueta de Maria, caiu de joelhos como se estivesse diante de uma santa de altar. "Valei-me, rainha!" O grito de Sebastiana foi um sussurro rasgado.
que fez os cabras de guarda, como jararaca e meia-noite, darem um passo à frente, as mãos já nos punhais. Maria fez um sinal com a mão, pedindo calma. Ela se levantou com a elegância de uma onça e foi até a mulher. Se levante, cristã, aqui ninguém se ajoelha pra gente de carne e osso, disse Maria, a voz doce, mas com um travo de autoridade. O que é que traz uma mãe de família para o meio das grotas a essa hora da noite? Quem lhe ofendeu a honra? Sebastiana, entre soluços que pareciam arrancar pedaços do peito, contou tudo. Falou da mudez da pequena Rosa, do relicário de madeira que era a única lembrança do pai morto e da bota de Dona Ermelinda, que não só esmagou o desenho na terra, mas tentou esmagar a própria alma da criança. Ela falou do ouro que corrompia a baronesa e de como a tirana ria do silêncio de quem não podia gritar por socorro. Enquanto a lavadeira falava, o semblante de Maria Bonita foi se transformando. A doçura deu lugar a uma rigidez de mármore. O sertão tem dessas coisas. A gente aguenta fome, aguenta sede, aguenta até a injustiça do governo. Mas mexer com uma criança inocente, e ainda mais uma que Deus privou do dom da fala, é cutucar a ferida do próprio Criador. Ela disse que a menina era cascalho podre? Perguntou Maria, as narinas dilatadas. Disse, minha senhora, disse que quem não tem voz não tem lugar na terra dela, respondeu Sebastiana, baixando a cabeça. Maria olhou para o lado, onde Virgulino, o capitão Lampião, observava tudo à sombra de um juazeiro. Ele estava com o chapéu quebrado na testa, os óculos redondos refletindo o brilho da fogueira. Ele ouvia o relato com a paciência de um estrategista, mas quem o conhecia sabia que o silêncio dele era o prelúdio da tempestade. Lampião se aproximou devagar, o barulho dos seus borzeguins de luxo fazendo um som seco no chão de cascalho. Ele parou diante das duas mulheres. Maria, o que é que seu coração de mulher está dizendo? Perguntou o capitão, a voz baixa, quase um murmúrio. Tá dizendo, Virgulino, que essa tal baronesa precisa aprender que o ouro não cala a boca da justiça. Maria respondeu, encarando o marido de igual para igual. Ela se acha dona das minas e das vidas em gentil do ouro. Acha que porque a menina é muda, o céu não escuta o lamento dela. Eu quero ir lá, capitão. Eu quero ver a cor desse ouro, que vale mais que a dignidade de uma mãe. Lampião deu um sorriso de lado, ajeitando o lenço de seda no pescoço. Ele olhou para os seus cabras, que já estavam em pé, sentindo o cheiro de ação no ar. No cangaço, a palavra de Maria tinha um peso sagrado. Se ela pedia justiça por uma mulher ou por uma criança, o bando se movia como uma só peça de ferro. A baronesa Ermelinda, disse Lampião, mastigando o nome como se fosse fumo amargo. Já ouvi falar dessa senhora. Dizem que ela paga a volante para proteger os buracos de ouro dela, enquanto o povo ao redor morre de maleita e de fome. Ela se acha protegida pelas pedras e pelos rifles dos macacos. Ele se virou para Sebastiana. Volte para a vila, mulher. Não conte nada a ninguém. Continue lavando a roupa da baronesa como se nada tivesse acontecido. Mas guarde uma coisa no seu peito. O silêncio de sua filha vai ser a música que vai fazer a Casa Grande tremer. Sebastiana beijou a mão de Maria e sumiu na escuridão da caatinga, mais leve do que quando chegara. Maria Bonita virou-se para Lampião, a mão repousando sobre a coronha da sua arma. Como vamos fazer, Virgulino? Vamos entrar atirando? Não, Maria, respondeu o rei do cangaço, os olhos brilhando com uma inteligência diabólica. Ouro se cobra com polidez. Vamos tratar a baronesa com a nobreza que ela diz ter. Vamos mandar um convite, uma transação comercial. Se ela é dona das minas, eu sou o dono das estradas. E o imposto dela está atrasado. Lampião chamou o seu melhor recadeiro, um cabra ágil chamado Labareda. Mandou buscar papel e caneta de tinta. Ali, sob a luz das estrelas e o olhar atento de Maria Bonita, ele ditou as palavras que seriam o primeiro tiro daquela guerra. Não era um bilhete de morte.
Era um bilhete de cobrança, escrito com a gramática do sertão e a autoridade de quem não aceitava não como resposta. Ele pediu uma quantia em ouro que faria qualquer coronel empalidecer. Pediu o ouro para limpar a honra de uma criança que não podia falar. E no final, assinou com o seu nome aquele que fazia os governadores tremerem na capital. Capitão Virgulino Ferreira da Silva, governador do sertão. Maria Bonita acrescentou uma linha de próprio punho, uma recomendação de mulher para mulher, que era mais perigosa que qualquer ameaça de morte. O plano estava traçado. A partir daquele momento, a paz em Gentio do Ouro era coisa do passado. A baronesa Ermelinda continuava lá, em sua cama de dossel, sonhando com as pepitas que seus mineiros arrancavam da terra, sem saber que o rastro da onça já estava marcado no seu portão. Lampião olhou para o horizonte, onde a lua começava a se esconder atrás da serra. Amanhã, Labareda leva o bilhete. E depois de amanhã, o sertão vai saber quem é que manda na voz de quem se cala. O fogo da fogueira estalou, lançando faíscas para o céu negro. O silêncio de Rosa tinha acabado de encontrar os seus maiores porta-vozes. Dona Ermelinda estava sentada em sua poltrona de palhinha no alpendre, de onde vigiava o mundo como uma rainha de tabuleiro de xadrez. Ela tomava seu café, servido por uma sebastiana de mãos trêmulas e olhos baixos. A baronesa parecia ter esquecido o episódio do dia anterior. Para ela, humilhar uma criança muda era tão natural quanto respirar. Mas o sertão, meu compadre, esse não esquece. O sertão guarda o ódio sob a terra, esperando o momento de brotar como chique-chique em tempo de seca. De repente, o silêncio da manhã foi cortado pelo tropel de um cavalo. Não era o trote cansado dos animais dos mineiros, nem a marcha batida da volante. Era um galope decidido, seco, que fazia as pedras saltarem. Da curva da estrada surgiu um vulto, um homem só, montado num cavalo tordilho que espumava de cansaço. O sujeito usava um chapéu de couro de abas largas, um lenço vermelho no pescoço e trazia o rifle atravessado nas costas. Era Labareda, o recadeiro de confiança de Lampião. Os jagunços de Ermelinda, que ficavam de guarda no portão de ferro, se empertigaram. As armas foram destravadas. O clima pesou mais que um fardo de chumbo. Labareda parou o animal a poucos metros do alpendre, sem descer da sela, mantendo o corpo ereto e o olhar firme, desafiando a gravidade daquela autoridade de ouro. "Quem é o senhor e o que quer nas terras da baronesa?" gritou o chefe dos jagunços, um homem de cara rachada por uma cicatriz de faca. Labareda nem olhou para o jagunço. Seus olhos procuraram a figura de Ermelinda, que observava a cena com um sorriso de desdém, sem largar a xícara de café. "Eu não falo com o rabo da cobra, falo com a cabeça", disse Labareda, a voz rouca de poeira. "Trago uma mensagem para a dona da casa, uma mensagem do governador do sertão." O silêncio que se seguiu foi de morte. Sebastiana, no fundo da sala, sentiu o coração saltar. A baronesa, num gesto de pura soberba, fez um sinal para que o mensageiro se aproximasse. Labareda desmontou com a agilidade de um gato e subiu os degraus do alpendre. O cheiro de pólvora e suor de cavalo invadiu o ambiente de alfazema da baronesa. Sem pedir licença, ele estendeu o papel dobrado. Ermelinda pegou o bilhete com a ponta dos dedos, como se temesse se sujar. Abriu-o devagar. Seus olhos percorreram as letras firmes de Lampião e o acréscimo delicado, mas mortal, de Maria Bonita. No papel, o capitão pedia 50 contos de réis em barras de ouro puro. Dizia que o valor era para pagar o conserto do que a bota da senhora quebrou. E Maria Bonita terminava com um aviso: "Quem não tem voz, hoje tem os meus ouvidos, não nos faça ir buscar o que o papel está pedindo." A baronesa terminou a leitura. O que se esperava era medo, mas o que veio foi o veneno. Ermelinda soltou uma gargalhada que ecoou pela vila, um riso histérico e seco que parecia o chocalho de uma cascavel pronta para o bote.
50 contos por causa de uma mudinha miserável e um pedaço de madeira velha. Ela amassou o papel com a força do ódio e o jogou nos pés de Labareda. Volte para o seu capitão de chiqueiro, diga a Virgulino que eu não dou ouro para cangaceiro. Ouro se ganha com trabalho e se protege com bala. Ela se levantou, aproximando-se de Labareda até sentir o cheiro do sertão que emanava dele. E diga a essa tal de Maria Déia, essa mulher que se diz rainha, que o lugar dela é lavando a roupa suja do bando nos riachos e não se metendo nos negócios de uma dama de verdade. Diga a ela que o único ouro que eu tenho para Maria Bonita é um espelho, para que ela veja o monstro que se tornou vivendo no mato como um bicho. Para Lampião, mandarei as balas de meus 30 jagunços. Agora suma daqui antes que eu mande salgar o seu couro. Labareda não moveu um músculo do rosto. Ele apenas pegou o papel amassado do chão, guardou-o no embornal e olhou para Ermelinda com uma piedade que a irritou mais que qualquer insulto. A senhora escolheu o caminho mais curto para o abismo, dona, disse Labareda. O capitão é homem de palavra, mas a rainha não perdoa desfeita de mulher. Ele montou no tordilho e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e o destino de Gentil do Ouro, selado pelo orgulho de uma mulher que achava que o ouro a fazia imortal. Pausa para o chamado do cangaço, call to action. Opa, meu compadre! Antes de eu lhe contar o que aconteceu, quando esse recado chegou nos ouvidos de Maria Bonita, eu preciso que você mostre que é cabra da peste e tá gostando desse causo. O seu like aqui nesse vídeo é como munição no embornal do bando. Ajuda a gente a continuar essa caminhada pelas trilhas da história. Se inscreva no canal para não perder o rastro da onça e comente aqui embaixo. O sertão tem lei. Vamos mostrar que a cultura nordestina é mais forte que o sol de meio-dia. Agora se ajeite que o chumbo vai começar a esquentar. Quando Labareda chegou ao acampamento e repetiu as palavras da baronesa, o silêncio que se fez foi mais pesado que uma tampa de caixão. Os cangaceiros pararam de afiar as facas. Lampião, que estava sentado num tronco limpando os óculos, parou o movimento. Mas o perigo real não vinha dele. Maria Bonita estava de pé, ouvindo cada palavra sobre o espelho e sobre lavar roupa suja. Ela não gritou, ela não chorou. Maria apenas deu um sorriso frio, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela caminhou até onde seu parabelo estava pendurado, verificou o pente de munição e olhou para Virgulino. Capitão, disse ela, a voz baixa e cortante. A baronesa quer mandar bala, não é? Pois a gente vai receber o presente dela. Mas eu faço questão de entregar o troco pessoalmente. Ela falou do meu rosto, pois eu quero que ela veja o meu rosto bem de perto, antes do sol se pôr em Gentil do Ouro. Lampião se levantou, ajustando o chapéu estrelado. O olhar por trás das lentes era de puro aço. Os cabras já estão prontos, Maria. Se ela prefere o chumbo ao ouro, quem sou eu para negar um desejo de uma dama? Vamos descer a serra. Gentil do Ouro vai ver que o silêncio de Rosa tem o som de 30 fuzis. O bando começou a se mover. Não havia mais cantoria nem conversa, apenas o som das alpercatas e o tilintar dos metais. A guerra pela honra da menina muda tinha começado, e a baronesa Ermelinda não sabia que a serpente que ela tanto desprezava já estava enrolada no pé de sua cama. O sol no sertão, quando decide se pôr, não se retira com delicadeza. Ele sangra sobre o horizonte, tingindo as nuvens de um roxo cor de hematoma e transformando a silhueta dos mandacaros em lanças negras apontadas para o céu. Era o fim da tarde de um dia que Gentil do Ouro nunca mais esqueceria. Rosa era uma Enquanto na menina que vila, parecia o cheiro feita do de feijão luz no fogo e barro. e o som das conversas nas calçadas traziam uma falsa sensação de paz. Nas dobras da Serra da Canabrava, o destino vinha marchando de alpercatas. O bando de Lampião não se movia como um exército comum. Eles não faziam barulho de botas, nem tinham o tilintar metálico das tropas do governo. Eles eram como o vento entre os espinhos.
Sentia-se a presença, mas não se via o corpo. Eram 30 homens, os melhores cabras que o sertão já produziu, movendo-se por trilhas que nem os bodes ousavam trilhar. Na frente, o capitão Virgulino Ferreira da Silva ditava o ritmo. Ele conhecia cada pedra, cada grota, cada curva daquele chão como se fosse o desenho da palma de sua mão. A tática era a do arquiteto da Caatinga. Lampião não atacava de frente quando o inimigo estava encastelado. Ele cercava a alma antes de cercar o corpo. Nada de conversa, nada de fumo, nada de estalo de galho, ordenou o capitão, a voz mais baixa que o rastejar de uma jararaca. Quero que o primeiro som que aquela baronesa ouça seja o som do meu respeito batendo na porta dela. Maria Bonita caminhava ao lado dele. O rosto dela, antes suave, agora era uma máscara de determinação. Ela não levava apenas sua pistola e seu punhal de prata, levava no peito a dor do silêncio de Rosa. Para Maria, aquela não era uma incursão por dinheiro. Embora o ouro da baronesa fosse um bônus bem-vindo, aquilo era uma missão de limpeza. No código de honra que ela e Virgulino haviam construído sob o sol do meio-dia, a soberba de uma mulher rica contra a fraqueza de uma criança era o maior dos pecados. Enquanto o bando descia a encosta, a noite caiu de vez, trazendo o frio repentino que só quem vive no sertão conhece. As estrelas surgiram frias e indiferentes, observando as 30 sombras que deslizavam entre as macambiras. Lá embaixo, na vila, a casa grande de Dona Ermelinda brilhava como uma joia, encravada na terra bruta. Ouro atrai luxo, e luxo atrai descuido. A baronesa, confiante em seus 30 jagunços mercenários, acreditava que o medo que seu nome impunha era uma muralha intransponível. Ela havia dobrado a guarda no portão principal, mas esqueceu que o cangaço não entra pela porta que se oferece. O cangaço entra pelas frestas que a arrogância deixa abertas. Olhem ali, sussurrou Corisco, o diabo loiro, apontando para os pontos de luz no oitão da casa. Os macacos de aluguel estão bebendo cachaça. Acham que o capitão é bicho de toca que se assusta com um grito. Lampião deu um sorriso que só foi visto pelo brilho dos seus óculos sob o luar. Deixe que bebam. A cachaça é o melhor sono de quem vai acordar no inferno. O plano era de uma precisão cirúrgica. Gato e meia-noite, os homens mais ágeis do bando ficariam responsáveis por neutralizar os vigias das minas. Eles precisavam garantir que o ouro ficasse onde estava, mas acima de tudo, que ninguém desse o alarme para a volante que ficava a 2 léguas dali. O resto do bando, sob o comando direto de Lampião e Maria, cercaria a fortaleza de pedra. O contraste era gritante. Dentro da casa grande, Dona Ermelinda estava à mesa, jantando em pratos de louça francesa. O tilintar dos talheres era o único som que ela aceitava. Sebastiana, a lavadeira, servia o vinho com as mãos ainda mais trêmulas que de costume. Ela sentia no ar um peso, uma eletricidade que fazia os pelos dos braços se arrepiarem. Rosa, a menina muda, estava sentada num canto da cozinha, olhando para a janela aberta. Ela não ouvia as ordens de Lampião na serra, mas sentia o chão vibrar com a justiça que se aproximava. Rosa sorriu, um sorriso que Sebastiana não via há muito tempo. A menina levantou as mãos e fez um gesto no ar, como se estivesse desenhando um pássaro que finalmente ganharia asas. A baronesa, alheia a tudo, limpou os lábios com um lenço de linho e olhou para o chefe de seus jagunços, que estava de pé junto à porta. Então, o mensageiro do bandido não voltou mais? Perguntou ela com escárnio. Não, senhora baronesa. Devem estar longe agora, escondidos em alguma caverna com medo dos nossos fuzis. Ótimo. Amanhã, quero que você pegue 10 homens e vá até o casebre daquela lavadeira. Se a mudinha ainda estiver por perto, dê um susto nelas. Quero que gente do ouro entenda que não tolero quem traz a ralé do cangaço para o meu portão.
Mal as palavras saíram da boca de Ermelinda, um assobio longo, imitando o canto de um nambu, cortou o silêncio da noite lá fora. O chefe dos jagunços franziu a testa e levou a mão à arma. "O que foi isso?" perguntou a baronesa, a voz perdendo um pouco da firmeza. Antes que o homem pudesse responder, a luz da sala piscou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som de um passo pesado, mas rítmico, subindo os degraus de mármore do alpendre. Um passo que não pedia licença. Um passo que trazia o peso do sertão inteiro nas costas. Lá fora, 30 sombras já haviam engolido os jagunços do portão sem disparar um único tiro. O ferro contra o pescoço e a mordaça de estopa foram mais rápidos que qualquer reação. A casa grande estava cercada. As sombras da Serra da Canabrava tinham descido e agora estavam dentro do santuário de ouro da baronesa. Lampião parou diante da porta principal. Ele olhou para Maria Bonita, que ajustou o chapéu estrelado e deu um passo à frente. "Abra o caminho, capitão", disse ela, o olhar faiscando como o gume de uma peixeira ao sol. "Tá na hora da baronesa conhecer o espelho que ela me prometeu." Lampião não usou a força. Ele apenas girou a maçaneta que já havia sido destravada por gato pelo lado de dentro. A porta de madeira de lei abriu-se com um rangido lento, revelando a sala iluminada por candelabros de cristal. Ermelinda levantou-se, a xícara de vinho caindo e manchando o tapete de rubro. Seu rosto, antes cheio de soberba, agora era uma máscara de pavor branco. Diante dela, emoldurado pela escuridão da noite, estava o homem de óculos redondos e chapéu estrelado. E ao lado dele, a mulher que ela chamara de lavadeira de bando. "Boa noite, dona de casa", disse Lampião, a voz calma, mas com um eco de trovão. O ouro demorou, mas os cobradores chegaram. O cerco estava completo. A noite de Gentil do Ouro tinha acabado de começar. E o silêncio da pequena Rosa estava prestes a ser vingado com o barulho da justiça mais temida do Nordeste. Dona Ermelinda permanecia estática, com as mãos suspensas no ar, como se tentasse segurar a autoridade que escorria por entre seus dedos anelados. O chefe de seus jagunços, aquele que prometera mundos e fundos em troca de ouro, estava agora com o cano de um rifle Mauser encostado na nuca, desarmado e humilhado por um cangaceiro que parecia ter saído de dentro das paredes. Lampião deu um passo à frente, o barulho de suas alpercatas no tapete persa soando como um insulto àquela riqueza. Ele não olhava para as pratas, nem para os quadros na parede. Seu olhar, por trás das lentes redondas, estava fixo na mulher que se achava dona da vida alheia. "A senhora tem uma casa muito bonita, dona", disse Virgulino, com uma polidez que feria mais que um corte de navalha. "Mas tem um defeito grave. As portas são muito largas para a soberba e muito estreitas para a humildade. A senhora mandou me chamar com bala, e eu, como sou homem de obrigação, vim atender o convite. Só que o chumbo que eu trouxe não é para gastar à toa." Ermelinda tentou falar, mas a voz, aquela mesma voz que gritava ordens e humilhava lavadeiras, agora era apenas um fio de vento seco. Quanto vocês querem?" gaguejou ela, tentando se agarrar ao único poder que conhecia, o dinheiro. "Eu tenho ouro, as minas. Eu pago o dobro do que pedi no bilhete. Só saiam da minha casa." Nesse momento, Maria Bonita, que até então estava na sombra do portal, deu um passo para a luz das velas. O brilho dos seus adornos de prata ofuscou por um segundo o ouro da baronesa. Maria caminhou devagar, contornando a mesa de jantar com a graça de quem conhece o terreno. Ela parou diante de Ermelinda, cruzou os braços e olhou-a de cima a baixo. "O ouro da senhora não vale o suor de Sebastiana, nem o silêncio de Rosa", disse Maria, a voz firme, vibrando com uma indignação que vinha do fundo da alma. "A senhora falou de espelho, não foi? Disse que eu devia me olhar num para ver o monstro que sou. Pois bem, olhe para mim agora. Eu sou o espelho da sua maldade.
Sou o que acontece quando o sertão se cansa de ser pisado. Maria estendeu a mão e, com um movimento rápido, arrancou o colar de pérolas que adornava o pescoço da baronesa. O cordão se partiu e as contas rolaram pelo chão, fazendo um som de chuva miúda sobre a madeira. O ferro de um parabelo cala o ouro mais alto, baronesa, continuou Maria. A senhora achou que a mudez da menina era uma fraqueza, mas o silêncio dela gritou tão forte que eu ouvi lá do outro lado da serra. E agora, quem vai ficar muda é a senhora. Enquanto isso, nos fundos da casa, o bando trabalhava com a precisão de quem colhe o que é devido. Não havia gritaria nem quebra-quebra desnecessário. Lampião não queria vandalismo, ele queria a cobrança. Os bornais iam sendo preenchidos com as libras esterlinas, as pepitas de ouro puro e as joias que a baronesa guardava como se fossem sementes de uma eternidade que ela não teria. Sebastiana apareceu na porta da cozinha, abraçada à Rosa. A menina muda olhava para a cena com olhos que pareciam brilhar com uma luz própria. Ela viu Lampião, viu Maria e não sentiu medo. Ela sentiu que o mundo, naquele instante, estava sendo colocado no prumo. Lampião olhou para a criança e fez um gesto com a cabeça, um sinal de respeito que ele raramente concedia a alguém. Depois, voltou-se para Ermelinda, que agora chorava um choro de raiva e desespero. Não chore, dona. Ouro a gente acha na terra, mas a honra, uma vez que se perde no cascalho, não tem picareta que encontre, sentenciou o capitão. Vamos, Maria. A noite é curta e o caminho é longo. Mas antes de irmos, a baronesa vai nos prestar um último serviço. Ela vai nos acompanhar até a praça. O povo de Gentil do Ouro precisa ver como o ouro brilha sob a luz da lua, no pescoço de quem realmente entende de justiça. Ermelinda tremeu. Ser roubada era uma coisa. Ser vista, despida de sua glória diante daqueles que ela oprimia, era a morte em vida. Mas no cangaço, meu compadre, a vontade do capitão é a lei e o desejo da rainha é a sentença. O ferro tinha calado o ouro e a vergonha agora seria a única herança da Casa Grande. Dona Ermelinda foi conduzida para fora de sua fortaleza, não pelos cabelos, mas pelo braço, mantida firme por Maria Bonita. A baronesa, que sempre desfilara em vestidos de tafetá e seda, agora estava em trajes de dormir, com um robe de seda preta que se arrastava na poeira da rua. Seus pés, acostumados a tapetes de lã, sentiam agora a crueza das pedras pontiagudas. Atrás dela, o bando de Lampião caminhava como uma procissão de santos guerreiros, carregando os bornais pesados com o ouro que outrora financiava a soberba. No centro da praça, sob o oitizeiro centenário, Lampião ordenou a parada. O povo, sentindo que a lei de farda estava acovardada dentro do destacamento, começou a sair às calçadas. Eram mineiros de pulmão cansado, mães de família que haviam perdido filhos para a fome e homens que tinham cicatrizes de chicote nas costas. Todos olhavam para a mesma direção, para a mulher que os oprimira e para a mulher que a capturara. Maria Bonita soltou o braço da baronesa e fez um sinal para Sebastiana. A lavadeira se aproximou, trazendo Rosa pela mão. A menina, em seu silêncio sagrado, olhava para tudo com uma serenidade que irritava o que restava do bando da baronesa. Maria ajoelhou-se na frente de Rosa, ficando na altura dos olhos da pequena. «Olhe para ela, Rosa», disse Maria, a voz ecoando na praça como um sino de bronze. «Olhe bem para a mulher que disse que você não tinha lugar no mundo porque não tinha voz». Maria então se levantou e virou-se para Ermelinda. O olhar de Maria não era de ódio cego. Era o olhar de quem pesa o destino na balança do cangaço. A senhora disse que o ouro era a única coisa que brilhava em Gentil do Ouro, não foi? Maria buscou no seu embornal um punhado de pepitas brutas, tiradas das gavetas da baronesa. Pois veja agora o brilho da verdade. Maria pegou a mão pequena de Rosa e colocou as pedras de ouro ali. Depois,
Pegou o relicário quebrado da menina, que os cabras haviam recolhido na casa grande, e com um pedaço de cordão de ouro que servia de adorno na sala da tirana, amarrou as partes de madeira, devolvendo-o ao pescoço da criança. O ouro da senhora agora serve para consertar o que a sua maldade quebrou, sentenciou a rainha. Rosa não precisa de vós para ser gente, mas a senhora, com toda a sua fala e seus gritos, hoje não tem nada a dizer que o sertão queira ouvir. A humilhação de Ermelinda foi completa quando Lampião deu o passo final. Ele pegou o chapéu, fez uma reverência irônica à multidão e apontou para a baronesa. "Povo de gentio!" gritou o capitão. "A dona da casa mandou dizer que hoje o café é por conta da justiça. O ouro das minas vai voltar para a mão de quem cava, e a água dos poços dela não tem mais dono. Quem tiver sede, que beba. Quem tiver fome, que colha." O bando começou a distribuir parte das moedas e mantimentos ali mesmo, na praça, enquanto a baronesa permanecia estática, exposta à luz do luar e ao julgamento de centenas de olhos que não mais a temiam. A imagem de Maria Bonita, de pé ao lado da menina muda, tornou-se a nova lenda de Gentio do Ouro. Maria não precisou de um espelho para mostrar o monstro. Ela fez da praça o reflexo da alma de Ermelinda. A tirana caiu de joelhos no chão de pedra, a mesma posição em que Sebastiana estivera dias antes. Mas não havia quem lhe estendesse a mão. A justiça do cangaço tinha passado como um redemoinho. Não deixava pedra sobre pedra da vaidade alheia. Lampião olhou para o céu, onde a estrela d'alva começava a empalidecer o azul profundo. "Vamos embora, Maria. O dia quer nascer e a poeira tem que subir." O bando montou nos cavalos que aguardavam na saída da vila. Maria Bonita deu um último olhar para Rosa, um sorriso de cumplicidade entre mulheres que conheciam o valor do silêncio. O bando partiu ao trote, levando o ouro necessário para a guerra, mas deixando para trás algo muito mais valioso: a dignidade de quem fora pisado. Quando o bando sumiu nas dobras da Serra da Canabrava, o silêncio que ficou na vila era tão denso que se podia cortar com a ponta de um punhal. Ninguém se mexia. Era o medo da volta do cangaço, misturado com o espanto de ver o mundo virado do avesso. No meio da praça, a baronesa Ermelinda continuava de joelhos, as mãos vazias e o robe de seda manchado pela terra que ela tanto desprezava. Ela não era mais a dona das minas. Era apenas uma mulher só, despida da coroa de arrogância que o dinheiro lhe dera. Mas o sertão, meu compadre, não perdoa quem cai depois de tanto pisar nos outros. O povo começou a se aproximar. Primeiro os mineiros, com seus chapéus de palha nas mãos, depois as lavadeiras e os retirantes. Eles olhavam para as moedas e pepitas que Lampião e Maria deixaram espalhadas. O dízimo da justiça. Não houve saque desordenado. Houve uma partilha silenciosa, como se estivessem colhendo o fruto de um plantio de anos de sofrimento. Sebastiana, abraçada a Rosa, viu quando um mineiro velho entregou à menina uma pequena pepita que Maria Bonita havia deixado cair propositalmente perto dela. Rosa não pegou para si. Ela apontou para a igreja e para o poço da vila, fazendo o sinal de que aquilo era para todos. E a baronesa? Ermelinda nunca se recuperou daquela noite. Dizem os antigos que ela mandou reforçar as trancas da casa grande com barras de ferro. Mas o ferro não segurava a vergonha que entrava pelas frestas das janelas. Ela parou de gritar, parou de dar ordens. O silêncio de Rosa pareceu ter se mudado para dentro das paredes da mansão. Ermelinda morreu anos depois, murcha como um pé de mandacaru em seca de 7 anos, sem nunca mais ter coragem de olhar nos olhos de um morador de Gentio do Ouro. A fortuna dela, dizem, foi se esvaindo em processos e pagamentos para jagunços que fugiram na primeira oportunidade, pois mercenário nenhum defende a honra de quem não tem alma. Lá nas grotas, onde a caatinga é mais fechada e o rastro da onça se mistura com o do cangaceiro, Maria Bonita e Lampião
seguiam sua sina. Maria levava no pescoço o peso de uma nova história para contar nas fogueiras. Ela sabia que para o governo e para os jornais da capital, eles eram apenas criminosos, feras sanguinárias que precisavam ser abatidas. Mas, para o povo de Gentil do Ouro e para tantas outras vilas esquecidas por Deus e pelo Estado, eles eram a mão que equilibrava a balança quando o prato da balança da lei pesava apenas para o lado do coronel. O ouro levado das minas de Ermelinda não serviu apenas para comprar munição e luxo para o bando. Dizem as más línguas, ou talvez as boas, que muitos comboios de mantimentos apareceram misteriosamente em povoados atingidos pela peste e que igrejas no interior da Bahia receberam doações anônimas em ouro para cuidar de órfãos. No sertão, a justiça tem caminhos tortos e o capitão Virgulino sabia caminhar por todos eles. Esta história, meu amigo, é um eco que ainda ressoa nas pedras da Serra da Canabrava. É um aviso para quem acha que o poder é eterno e que a voz de quem sofre não atravessa o deserto. O que move um homem a cruzar a linha entre o crime e a justiça. Talvez seja a mesma força que faz o rio correr para o mar, a necessidade de encontrar o seu destino, por mais difícil que ele seja. O sol de 1922 se pôs, levando consigo o brilho das pepitas de Ermelinda, mas deixou acesa a chama de uma rainha que não precisava de trono para governar o coração dos humildes. Maria Bonita e seu lampião tornaram-se sombras eternas na paisagem, lembrando a todos que no sertão de Alagoas, da Bahia ou de Pernambuco, a palavra vale mais que o metal. E a honra de uma criança muda é capaz de fazer o ouro chorar. E assim se fecha o causo de Gentil do Ouro, onde o ouro virou pó e o silêncio virou história.